Trabalhar com o nosso sistema da natureza é um grande desafio, não é, Luciano? É demais, Flor. Conta o que tu estava me falando. Um grande desafio que hoje em dia a gente entende que é trabalhar em pequena escala e grande escala. Exatamente. Hoje eu entendo também que em grande escala o nosso desenvolvimento sustentável se torna um lixo, porque em grande escala nós estamos explorando o meio ambiente. E grande escala faz mal psicologicamente, principalmente para quem é artesão, que é um desafio de você fazer várias peças, principalmente de várias peças padronizadas do mesmo ritmo, no mesmo modelo, entendeu? Isso aí é uma exploração demais. Hoje, quando eu aceito um trabalho de grandes marcas, eu digo logo, não aceito acima de 200 peças. Porque, para mim, o trabalho agora com artesanato é um trabalho, além de ser sustentável, para mim é uma terapia sustentável também. É praticamente uma terapia. Se eu estiver explorando mais do que isso, então eu não estou usando de terapia, eu estou usando de exploração comercial. É ótimo, porque eu ganho, realmente, eu vivo disso praticamente, mas que se eu exploração comercial, se eu ganho, mais tarde eu estou gastando dinheiro com remédio, né? E não sei se você sabe, mas eu sou ganhadora de Mulheres com Superação, eu ganhei um prêmio no sul do Brasil. Eu já tive 2 tipos de câncer diferentes, isso para mim foi um desafio, e o artesanato foi uma das coisas que mais, aliás, de uns trabalhos que mais desenvolveu terapeuticamente na época que eu estava fazendo tratamento. Hoje eu digo assim, que o artesanato para mim é alma, é vida, é tudo, tá? E eu acho que explorar o artesanato, explorar os acessórios, explorar o artesão, para mim hoje em dia é descartar. Hoje eu quero trabalhar psicologicamente, manualmente, calmamente, tá? Com todos os meus trabalhos, desenvolvendo as peças, que tudo naquelas peças que eu produzo, assim, o dia a dia, existe amor, existe desafio, dizer assim, eu que fiz. Então, hoje, eu agradeço a todos os meus mentores de experiência, meus mentores que sempre estão comigo do meu lado, trabalhando, né? Dizendo assim, trabalha mais um pouco, que eu quero te ver melhor. Mas é um trabalho assim, compensado. Antigamente eu dizia assim para todo mundo que eu tinha a noite de Kenga. Hoje eu trabalhava 24 horas, eu trabalhava mais de madrugada. Como aí, que é a noite de Kenga? Eu recebi uma encomenda, eu dizia assim, hoje eu vou ter uma noite de Kenga, porque eu só trabalhava de madrugada. Hoje já estou, não tenho mais tanta noite de Kenga, né? Em cima da cama, né, Flor? Desafio. Né, Luciano? Em cima da cama fazendo os artesanatos. Exatamente. Cansei de chamar o Luciano de madrugada para mostrar, olha o que eu estou fazendo. E tirava uma foto, né? Os gatos do lado, que eu tenho 2 gatos. Os gatos eram meus grandes, aliás, são meus grandes guardiões. E ficam lá comigo, né? Trabalhando assim, hoje vai. Aí quando chegava de manhã, eu já tinha produzido assim as peças que já estavam encomendadas. Por isso assim, eu digo assim que hoje eu não trabalho muito com minha exploração. Sim. E eu passo agora saber do Luciano o que ele acha no desenvolvimento das peças do dia a dia, com as matérias-primas que ele usa, principalmente em São Paulo, porque ele está um pouco longe da parte mais sustentável, né? Sim. Então, Flor, hoje eu moro em São Paulo, né, como você sabe, mas eu também sou ribeirinho, sou caiçara, sou da praia, né, eu nasci lá em Bertioga, né, e assim como você também que do Amazonas, à beira de rio, né? A gente fala que a gente é tudo peixe, nasceu do meio do mato, no meio do mangue, e eu trago essas referências, né? Então, a principal referência da minha arte, do que eu faço hoje, é a minha mãe, sempre foi, sempre vai ser, que foi ela que começou a incentivar a gente a trabalhar com fibras naturais, na verdade, a aprender, né, a desenvolver a criatividade.
Minha mãe ensinou eu fazer tricô aos 5 anos de idade, né? Então, todos os meus irmãos. E ela trabalhava com taboa, ela sempre foi uma artesã. Infelizmente, eu perdi minha mãe esse ano, que a Flor também perdeu a mãe dela, e a gente também tem essas coisas em comum. Mas, enfim. E eu trago isso como arte, como propósito de vida, de pesquisa e de amor mesmo. E aí eu desenvolvo um trabalho com fibras e insumos naturais, com tingimentos naturais, né? Então, eu trabalho com tecidos de menor impacto, né? Então, eu digo hoje, assim, que a moda, a gente não pode rotular como uma moda 100% sustentável, né? Porque a partir do momento que a gente nasce, né, o ser humano já tá destruindo, já está poluindo, mas a gente tem que ter essa consciência do que a gente faz, do que a gente pode deixar de aprendizado, de lição, e que cada dia mais a gente... Não, alguém está me chamando aqui no WhatsApp, por isso que eu passei o dedo. E do que a gente aprende no nosso convívio, né? Do que a gente pode trazer de insumos, de história, né? E que a sustentabilidade não é só você usar uma fibra natural e dizer que é sustentável, né? Então, a gente tem... eu costumo dizer que eu faço acessórios com alma, que conta uma história, e de menor impacto. Então, eu não uso a palavra muito acessórios sustentáveis, porque eu acredito que eu estou num processo evolutivo ainda, né? Então, a gente tem materiais que são de menor impacto, mas tem a questão do ciclo de vida, que você pode fazer um material com alma, criativo, e que utilize material de menor impacto e que também pense na circularidade, né, daquele produto. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com diversos tipos de materiais de menor impacto, né? A moda, os acessórios ditos sustentáveis, eu acredito que exista uma ampla possibilidade de materiais de aplicação, né? Desde a fibra natural que a gente pode utilizar, os resíduos materiais provenientes da natureza, as folhas, as cascas, os tingimentos naturais, os têxteis, mas também pode fazer uso de reaproveitamento de materiais, né? Então, eu acredito que você possa utilizar um plástico que é ali para poluir, né, por 500, 600 anos, você pode criar um acessório incrível com esse plástico, você pode fazer o reaproveitamento daquele resíduo de couro que ia para o lixo, que talvez também tenha sido tingido no processo de curtimento, utilizar o cromo. Então, o que é melhor? Você criar um produto, né, que você está reaproveitando, ou simplesmente apontar o dedo falando que eu não utilizo porque isso veio de tal origem e tal. Então, acho que o mais importante de tudo na moda sustentável é você procurar a sua evolução e que entender que esse processo não é de um dia para a noite, sabe? Que cada marca, cada criador, cada indivíduo, né, que com a sua arte vai procurar um caminho evolutivo. Eu acredito nessa. E em São Paulo, a gente tem menos... Voltando à pergunta, viajei aqui, já até chorei. Voltando à pergunta da Flor, eu acho que em São Paulo a gente tem um movimento que está realmente mais agora, né, surgindo com Inspira Mais e com algumas marcas que têm essa preocupação do apelo sustentável, tem um olhar, sim, para esse produto de menor impacto, né, para esse acessório, para essa bolsa de menor impacto. Mas eu acredito que tem muito que evoluir, né? Não é só a questão da pessoa que desenvolve, do criador. A gente tem questões na política, né? A gente tem questões muito maiores, né? Por exemplo,
a questão do resíduo, né, o resíduo ambiental, que a gente vê que não tem política pública nenhuma para tratamento de resíduo, que não tem incentivo de inovação para a arte, tanto nas academias, na universidade, você não vê muitos incentivos de apoio ao pequeno artesão. Tem vários movimentos, a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem instituições poderosas e que realmente apoiam o artesão, mas eu acredito que a gente possa fazer mais, sabe? Ter mais apoio social e financeiro, e que esse movimento seja maior, sabe? Que tenha, não só da pessoa que quer fazer o produto, mas que tem que ter a consciência também do usuário, né? Então, essa consciência não chega no usuário. Como que uma pessoa que vai comprar roupa lá no Brás e que diz que é poluente lá, que tem o plástico, né, é sintética, que depois vai lá para o mar e vai liberar o microplástico, vai ter essa consciência que ela não pode, que ela deveria optar por uma outra opção de uso de vestuário ou de acessório, sendo que hoje tudo é muito caro, né? A gente não tem acesso a eles não têm acesso a esse produto, né? E o mercado também não investe, sabe? Então é muito complexo. Tipo, é mais fácil você criticar e falar mal, né, de tal produto, do que realmente a gente olhar isso numa visão mais ampla, 3D, assim, e entender os pontos de complexidade. Então, eu acho que é isso. Viajei. Flor. Sim. Tá escutando? Tá, claro. Luciano, eu concordo quando você fala do ciclo da matéria-prima, e porque aqui em Manaus nós temos também o ciclo, porque praticamente diz que sustentabilidade aqui em acessórios de montagem é atemporal. E também aqui a gente tem um ciclo, também, porque principalmente a semente, nós temos época que a semente é escassa, não temos, né? Por causa que, devido você coletar muita semente, tem época que não tem semente, porque é época dos frutos, tá? Que tem frutos que tem essa parte do ano, que dão 2 vezes ao ano, tem outros que não, que só dá uma vez ao ano. A madeira, nós temos um tipo de madeira aqui que o governo local, as leis ambientais não permitem, principalmente as madeiras de palmeira, que nós não temos licença ambiental para madeira de palmeira. Então, existe um projeto de pau caído, né? Projeto de pau caído. É um projeto de reaproveitamento das madeiras, que se o pau tiver derrubado, você pode coletar, você entrando no processo da lei ambiental, você pode coletar essa palmeira, mas isso depende, às vezes, que tem certas empresas que vai fazer um certo tipo de móvel, um prédio de grande tamanho, eles têm uma área que tem a área de árvore de desmatamento, que eles tiram a licença ambiental, aí eles podem praticamente derrubar a madeira, né? E com outras garantias dele de reflorestamento da madeira, e aí nós podemos adquirir essas madeiras que seria também de pau caído, né, pela lei ambiental. E questão da semente, quando eu falo para você que explorar demais a parte da matéria-prima, que quando você não trabalha, você trabalha em grande escala, você trabalhar muito em grande escala, isso quer dizer que você está desmatando a floresta, né? Não está deixando respirar a própria semente para, de novo, reflorestar as sementes, para dar novos frutos. Então, nós temos que ver tudo sobre tudo isso, em termos de não ser sustentável não significa só usar uma peça. Ser sustentável, você tem que ver toda a cadeia produtiva, toda a cadeia da floresta. Ainda por cima, ver as pessoas que coletam esses produtos da floresta, se realmente estão coletando de forma adequada.
Então, respeitar a lei da natureza, porque a natureza cobra muito. Hoje você tem, quando você explora, amanhã você pode não ter mais. Então, o que adiantou a ambição do homem se a própria natureza está morrendo dessa forma, entendeu? Por a exploração, por troca de algum dinheiro, né? Que se ganhar às vezes o dinheiro para a gente, às vezes é tudo, mas às vezes para a floresta é um grande exploração, porque a cada dia que passa nós vamos coletar menos frutos, menos sementes, né, para fazer nossos trabalhos. E não é só eu que vou fazer, não é fulano, não é ciclano, são várias pessoas que vão fazer isso. Então, você rever essa parte de coleta é muito importante. Hoje em dia, para ser usado a sustentabilidade no mercado. Dizer que a Amazônia é sustentável, sim, a Amazônia é sustentável, tudo que planta dá, mas nem todo tempo tudo que planta dá. E todo mundo quer usar, né, Flor? A floresta, mas se você não cuida dela, como é que você vai viver amanhã? Exatamente, e a questão hoje, de a pessoa... Eu tenho consciência que, para mim... Pode falar, Flor, desculpa. Os artesãos, de forma geral, a gente é explorado psicologicamente, como eu já falei, e financeiramente, né? Hoje já não trabalho com grande... por causa dessa situação, ser explorado por exploração, e hoje eu trabalho, assim, como desenvolvimento, assim, de pequenas espécies, para atender aquele consumidor final, né? E aos poucos, algumas peças, assim, para alguns meus clientes normais, mas só as possibilidades de fazer até 30 peças, para mim, para eles atenderem bastante. Luciano, outra coisa que eu queria saber de você é que quando você trabalha com o tingimento natural, qual a dificuldade que você tem? Principalmente, eu tenho maior dificuldade com o tingimento natural porque a gente trabalha com ervas medicinais. Sim. E nas ervas medicinais a gente também não pode fazer muito tingimento, que a gente usa muito para remédios naturais. Principalmente as ervas que a gente trabalha aqui são mais para tingimento natural. Sim. E eu quero saber de você como é que você faz um tingimento natural. Tá. Deixa eu só antes falar um pouco do que tu tinha me falado, do ritmo, né, de trabalho. Concordo totalmente contigo, Flor, que na verdade o que a gente desenvolve, né, a gente trabalha no ritmo da natureza, né? Então, eu acho que o que diferencia um trabalho com alma, né, um trabalho realmente de impacto, é você pensar em todos os processos, em todas as etapas, né? Então, você olha uma bolsa, um acessório da Flor Silva, você sabe que é dela, porque tem todas as características que você consegue identificar ali a técnica que ela empregou, o insumo que ela utilizou, né, a comunidade com que ela trabalhou, né? Então é importante a gente valorizar isso e valorizar os processos, valorizar quem fez, né? Então o mercado hoje ainda, a gente tem essa dificuldade, não a gente, né? A gente sabe o que tem que ser feito e transfere isso pro comprador. E é importante de a gente falar que a gente não está fazendo um acessório, uma bolsa, um sapato ali só. A gente está contando a história da nossa região, a gente está utilizando uma matéria-prima de menor impacto e que isso foi feito de forma artesanal e que tem valor, né? Então, as pessoas que estão por trás desse produto, desse acessório, que eu não vejo isso como um simples acessório. Eu vejo isso como se fosse quase... São meus filhos, minhas bolsas, meus sapatos são meus filhos. E tem alma. Então, por quê? Porque eu antes de fazer, eu pensei em todos os processos, assim como a Flor pensa, assim como o ribeirinho, o artesão pensa. Então, esse produto tem valor, né? Então, tem que se valorizar a questão
de quem fez, e o preço, né, tem que ser repassado também para os artesãos. Agora, voltando lá no tingimento natural que a Flor perguntou, eu comecei a estudar tingimento natural, acho que foi em 2006, 2007. Minha primeira professora foi a Lucy Gucci, que é maravilhosa, amigona. E tive outros professores importantíssimos, como a Irit Duma, que é uma iraniana, a Hisako Kawakami, que é fantástica, que é referência, inclusive ela lançou um livro agora. E essa ideia dos insumos, Flor, é importante a gente falar mesmo, né, do processo de extração, né, e não é só porque é natural e porque é tingimento natural e que isso não pode impactar no meio ambiente, né? Então, é importante você saber qual que é o texto que você vai aplicar esse tingimento natural, porque não adianta você tingir e fazer, vou fazer um tingimento natural. Aí você usa lá um poliéster, né, um tecido fuleiro, um plástico e que, ok, vai estar poluindo. Ou então, se você utilizar um mordente, que também é poluente, sei lá, um cromo, sabe, no processo de tingimento, e aí você está fazendo tingimento natural e está usando um mordente, um fixador de cor, que também vai poluir, que aquilo depois vai ser descartado no meio ambiente. Então, é a mesma coisa, sabe? Você tem que pensar no processo, você tem que pensar nas etapas, você tem que pensar nos insumos, da onde que veio aquele insumo. Eu procuro utilizar os extratos e pigmentos comprados na zona cerealista, né? Que tem registro na Anvisa e são empresas idôneas, né? Então, eu procuro utilizar resíduo de casca de cebola, por exemplo, que eu pego lá na feira do Tatuapé, que tem uma senhorinha que ia descartar aquela casca de cebola e eu pego para fazer minhas estampas, folha de eucalipto que eu coleto na praça, na rua, saio catando folha por aí. Então é mais ou menos nesse estilo que eu faço, que eu desenvolvo o trabalho. E penso nos testes, sim, né? Então a gente desenvolveu o primeiro tingimento na Castanhal, né? A Castanhal tem uma base de têxtil que é certificado internacionalmente e é feita também por ribeirinhos, não usa nenhum poluente, nenhum produto químico poluente no processo. Eu utilizo o algodão orgânico da Justa Trama também, que é maravilhoso, que tem 600 mulheres envolvidas no processo, a seda da Casulo Feliz. Então eu fui procurando me cercar de pessoas e de grupos de matéria-primas que aquilo conta também, que faz parte do que eu acredito, entendeu? Então, mas isso tudo é um processo, a gente vai aprendendo, e vai pesquisando, e vai procurando. O que mais, Flor? Não, eu gosto muito do que você falou para mim, principalmente que você pega muito de reaproveitamento, né? Por exemplo, a cebola, a casca da cebola, sim. Aliás, que são ótimos também para fazer. Sim. E também, eu gostaria também de saber com você a parte das fibras, sim. Né? Você fala muito que você tem muito no seu trabalho as fibras, né? As bolsas com fibras você usa. Eu vejo também que você usa um pouco do tear e também alguma parte das tramas também, né? Sim. O trabalho, você também faz um trabalho maravilhoso com escamas de pirarucu, de resíduo, né? De têxtil também, que faz uns colares lindos, maravilhosos. Eu faço por gostar de arte têxtil manual, né, de tricô, de crochê, de tear. E aí eu comecei a desenvolver alguns acessórios, né, com reaproveitamento de couro, com fio de algodão, com tingimento natural, utilizando fibras naturais, né, também, né, que é a carnaúba, a fibra de bananeira também, que a gente desenvolveu um trabalho com a Banart, que é um grupo maravilhoso de artesãs que desenvolve acessórios de moda também e fazem todo o processo de coleta da fibra, de beneficiamento da fibra, né? É um grupo fantástico de artesãs. E aí eu comprei algumas
fibras e alguns têxteis deles, e a gente desenvolveu alguns trabalhos juntos também, e é maravilhoso a gente trabalhar com insumos, né, de menor impacto. Hoje no Brasil a gente tem vários grupos de artesãos que desenvolvem trabalho com a fibra de tucum, de buriti, de carnaúba. A gente tem a Cearte, né, no Ceará, que eles têm vários grupos de artesãos que trabalham com crochê, com técnicas manuais. Então a gente pode sim, desenvolver um acessório de menor impacto e aliados a parceiros de grupos ribeirinhos, né? Então a gente tem muito isso, né, Flor, de tentar trazer também o lado manual, o lado de outras pessoas que desenvolvem, né, e trabalhar em conjunto. E você trabalha com os grupos indígenas, né? Associações indígenas, né? Sim. Que eles trabalham no texume, né, da floresta, né? O texume também com bolsas. As bolsas minhas são, junto com as associações do indígena, que nós temos 3 associações, que são de São Gabriel, Tefé e também Barcelos. Sim. As associações que a gente tem uma grande dificuldade na parte, mas é a parte de logística, né? A gente tem muita dificuldade na parte logística também. E principalmente as meninas de Barcelos, elas que fazem as bolsas, né? O corpo da bolsa são feitas todas pelas meninas de Barcelos, que elas trabalham com piaçava. É um trabalho maravilhoso que elas desenvolvem com piaçava. E também a gente faz o desenvolvimento, às vezes tem uma marca que quer algumas peças em exclusiva, a gente desenvolve junto com elas. E a minha parte de montar a alça, que eu crio a alça e eu fecho, e elas fazer o corpo da bolsa. E a dificuldade também com elas também é a parte da produção, né? Porque a matéria-prima às vezes fica escassa também nessa parte aí. Mas elas também têm um apelo social, que é muito importante. E elas trabalham, né? São mulheres que ficam em casa, agora trabalhando na associação, e elas trabalham em conjunto, junto com seus filhos, né? Seus filhos elas vão passando o texume de mãe para filho, filho para neto. Praticamente as crianças já sabem fazer o texume. E além de fazer o texume, eles não deixam de estudar. Isso é importantíssimo. Entendeu? É muito importante. Tanto elas se valorizarem no mercado como artesãs, ou artesãos também, de uma forma praticamente social e sustentável, né? E elas não deixam de estudar. Eu tenho artesãos lá que estão se formando em faculdade de enfermagem. Tem artesãos que estão se formando em técnicas de enfermagem, tem artesãos que estão se formando em assistente social. Então, para isso, elas têm esse outro lado de amparo, né? Porque antes os próprios indígenas continuavam trabalhando na profissão de artesanato e era só o mesmo. Hoje não. Hoje elas têm um sonho de ter alguma profissão realizada e também se autovalorizar como artesão também. É maravilhoso isso, você nem imagina. Agora, eu tenho um encontro agora esse mês de outubro, porque a gente vai fazer um programa de Outubro Rosa, e uma das artesãs, ela falar também sobre essas situações do artesanato da comunidade local. Então, são vários problemas, né, Flor? E é importante a gente reforçar que, assim, o artesanato não pode ser nivelado apenas como tá fazendo um bem social para aquele grupo, porque muitas das pessoas, elas exploram a questão social, né, como se fosse, eu estou ajudando tal grupo, porque é o grupo que não tem dinheiro, que mora lá no meio do mato, nas cabeceiras, sabe, assim, que não tem nada a ver, porque a gente tem que valorizar a arte, tem que valorizar com valor justo de remuneração daquela matéria-prima da arte que esse grupo faz,
né? E tem que valorizar pela arte, não valorizar que você está ajudando tal grupo, sabe? De, porque eu estou fazendo um bem social. Nada a ver.